Oi, pessoal! Poxa, que saudade de vocês! É bem diferente eu falar com vocês e não ver a carinha de todo mundo, mas eu espero que todo mundo esteja bem, esteja consciente de que a gente está fazendo uma missão muito nobre, que é preservar a nossa vida e preservar a vida dos nossos pais, dos nossos avós, e que isso é muito nobre, né? Que nesse momento a gente precisa de organização. Então, nada de deixar para depois as atividades. Todos os professores com certeza estão muito preocupados com vocês, para a gente não perder o ano, para vocês não se sentirem prejudicados em nada. E a gente vai, mesmo que à distância, andar junto nessa, tá bom? Eu é, estou usando essa ferramenta para passar para vocês o nosso conteúdo. Nessa aula eu vou precisar da apostila, então todo mundo pega a apostila, tá? E me acompanha na apostila porque a gente vai fazer aquele esquema de grifar, aquele esquema de destacar as coisas importantes da apostila. E além disso, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem as atividades, tá? A gente mais para frente eu dou o start da atividade, ok? Eu sei que a gente tem uma atividade para cima na página 22, 23, só que ela vai ser corrigida, tá bom? Só que para a gente andar um pouquinho, eu vou começar esse item aqui, 5.3 da página 23 da nossa apostila. Então, todo mundo pegando a apostila, abrindo na página 23 para mim, certo? Muito bem. A gente está falando, claro, né, que vocês devem estar fazendo as atividades que eu mandei para vocês, não é muito distante que a gente começou a falar disso, sobre os textos que mesclam, né, o desenho e a escrita. É uma linguagem mista e dentre esses, a gente tem destaque para as histórias em quadrinhos e para as tirinhas. Todo mundo lembra aí qual é a diferença da história em quadrinho e da tirinha? Eu espero que sim. História em quadrinho é quando a gente tem ela um pouquinho maior, né? São vários quadrinhos contando uma história. Essa história é contada através de balões de fala, tudo isso que a gente já viu. Dá uma olhadinha se você esqueceu algum item, né? Algum elemento da história em quadrinho e da tirinha, aí mais para trás da nossa apostila. Então, a história em quadrinho, ela é maiorzinha, ela tem vários quadrinhos, vários personagens, pode ter um espaço diferente e ela vai contar uma história. Assim como também a tirinha vai contar uma história, só que qual que é a diferença? A tirinha é bem menor, certo? A tirinha vai ser 2, 3, 4 quadrinhos e vai contar também uma história de início, meio e fim, só que ela vai usar poucos recursos, certo? Isso aí a gente já está afiado, todo mundo está sabendo bem isso, os elementos da história em quadrinho. E agora, então, a gente vai partir para a construção de humor das histórias em quadrinhos. Essa construção de humor, na verdade, não é só para a gente morrer de rir, é também para a gente refletir. Tem muita crítica, tem muita coisa aí associada, certo? E a gente vai ver alguns elementos que vão ajudar a construir esse humor, essa reflexão também, certo? Então vamos lá. Peguem um marca-texto e vamos grifar no segundo parágrafo aqui. É a seguinte: os autores podem se valer de diversas estratégias, tanto verbais quanto não verbais, certo? Até aqui, quanto não verbais. Então, o que é isso? Como eu estou falando de história em quadrinho, eu não estou falando só de texto, estou falando também do contexto do desenho, tá? Então, tudo vai fazer com que o objetivo seja alcançado do autor. Se é uma construção de humor, a gente tem, além das palavras, o desenho também contribuindo para isso. Observação muito importante: nem todas as tiras e histórias em quadrinhos são cômicas. Às vezes a gente tem histórias em quadrinhos aí que são puramente críticas ou que contam uma história triste, isso vai variar. Mas aqui a apostila está dando destaque ao que a maioria das histórias em quadrinhos e das tirinhas tem, que é essa
clicada de humor, tá? Então vamos lá. Primeiro elemento para a construção das histórias em quadrinhos que a gente tem é a ambiguidade. Pergunta importante: já ouviram falar de ambiguidade? Bom, ambiguidade é quando a gente interpreta uma fala ou uma escrita de duas maneiras diferentes. Então, eu falo de um jeito com a intenção, só que você recebe a mensagem e interpreta de outro jeito. Vamos ao exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma tirinha em que é um pai e uma mãe conversando sobre os filhos, tá? Primeiro quadrinho, ele fala: Querida, é esse sábado que as crianças voltam da colônia de férias, não é? Finalmente, estou com saudades. Elas devem estar pintando lá. Atenção, ela fala, elas devem estar pintando lá. E aí, logo em seguida, o pai já dá um feedback para ela, dá uma volta do que ele interpretou. Arte abstrata ou figurativa? Então, ele interpretou esse pintando aqui como literalmente pintar um quadro, usando ou a arte abstrata ou a arte figurativa. E a mãe fica assim, uai, mas por que você está pensando isso? Porque a fala dela foi ambígua. E você se entende que nessa falha aí de comunicação, na minha fala, que eu posso interpretar de dois jeitos, tá aí a construção de humor, né? Então, vamos virar a página aqui também, que eu estou acompanhando. Vamos grifar essa parte aqui. Nessa tirinha, quando for para grifar, eu passo o cursor, tá certo? Nessa tirinha, é possível perceber que as personagens são um homem e uma mulher, marido e esposa, pais de crianças, e que ambas estão sentadas sobre a cama. Isso aí é o que dá pra gente? O contexto, né? O desenho. Ela lê um livro enquanto ele manuseia o celular. O marido pergunta à esposa se as crianças voltarão da colônia de férias no sábado que se aproxima. A esposa responde afirmativamente. Ela usa o sim, mas inferimos isso porque ela se expressa com finalmente. Ela não usa o sim, né? Eu falei que usa o sim. Ela não usa o sim, mas ela fala, nossa, finalmente. E em seguida ela completa, estou com saudades. Então a gente já infere que é positivo, né? E aí vai construir o humor gerado pela ambiguidade. Foi gerado pela ambiguidade da fala da esposa ao dizer que elas devem estar pintando lá. Então, grifa até aí para mim. Ela fala que as crianças estariam aproveitando muito as atividades e o espaço da colônia de férias onde encontravam. Então, a intenção dela ao falar que elas estavam pintando é que elas devem estar aproveitando. Só que como que o marido interpreta? Ele interpreta como uma afirmativa que elas estão pintando quadros, usando a arte. Então, diante disso, compreende-se que o pai queria saber qual era o estilo artístico, se eles estavam pintando arte abstrata ou se estavam pintando a arte figurativa, certo? Ok, então, eu acho que a ambiguidade tá clara, né? Gente, importante, qualquer dúvida que vocês tiverem, dá um jeito de comunicar, tá? Não deixa de passar dúvida, não deixa acumular dúvida, porque senão a gente vai atropelando e as dúvidas vão ficando e a gente não vai esclarecendo, tá? Então dá um jeito de comunicar, fala para o papai, para a mamãe, falar para a Ju, passa para mim e a gente responde, certo? Então vamos lá. Segundo elemento, a quebra de expectativa. O que é ter expectativa de alguma coisa? É você esperar algo, né? Quando a gente lê o quadrinho, a gente está lendo os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, a gente lê cada quadrinho separadamente, né? Então a gente cria uma expectativa, a gente espera que algo aconteça no decorrer da nossa leitura. E quando essa quebra acontece, o leitor fica surpreso. E nessa surpresa pode-se criar um humor também,
certo? Então, quando você está esperando uma coisa e ela não acontece, acontece exatamente o contrário, ou acontece algo que era completamente diferente daquilo que você estava esperando, é uma quebra de expectativa e pode gerar humor, certo? Então, vamos lá. Vamos na tirinha do Cebolinha, perdi. Tirinha do Cebolinha e da Mônica. Aqui não tem fala, é só uma interpretação de imagem. Então, aqui nesse primeiro quadrinho, a gente tem o Cebolinha visivelmente com uma dor no dedo, a Mônica passando com o kit de primeiros socorros, e logo depois, isso aí a gente tem um indicativo que o Cebolinha tá gritando, né? A gente tá vendo a expressão corporal dele de grito. E no segundo quadrinho, ao invés da gente obviamente esperar que a Mônica ajude ele com um ferimento no dedo, com uma dor no dedo, ela vai lá e coloca um esparadrapo na boca dele. Ela acabou com o problema dela, né? Que era o grito do Cebolinha. Mas ela não ajudou como a gente estava esperando que ela ajudaria. Então, essa é a quebra de expectativa que é criado no leitor, certo? Vamos lá no final? Não deixem de ler o texto todo, tá? Como sempre, eu tô grifando só as partes importantes. Então, aqui, ó. Assim, o humor da tira foi gerado pela quebra de expectativa. Essa estratégia consiste em construir um cenário levando o leitor a imaginar o final daquela história, para em seguida desconstruir a expectativa desse leitor, normalmente por meio da ação de um personagem que age de maneira diferente daquela esperada. Então, é uma quebra de expectativa, certo? Muito bem. Vamos passar para a próxima. Próximo elemento de geração de humor nas histórias em quadrinhos é o desfecho inesperado. A diferença é muito comum a gente confundir desfecho inesperado com quebra de expectativa. Então, já puxa uma setinha, eu vou ditar algumas coisinhas para vocês colocarem aí, tá? Puxa uma setinha em desfecho inesperado. Vai lá. Escreve para mim. A diferença desse tópico para a quebra de expectativa é que a anterior, que a gente viu, deixa claro o que vai seguir e não segue. Então, qual que é a diferença? Na quebra de expectativa, a gente espera algo, certo? A gente espera, a gente imagina o que vai acontecer. Com desfecho inesperado, a gente não imagina como que vai terminar essa história. Deu para entender a diferença? Na quebra de expectativa, há uma expectativa. No desfecho inesperado, não há o que esperar, certo? Não tem expectativa nenhuma. Então, vamos lá. Tirinha do Cebolinha novamente, o pai do Cebolinha. Cebolinha, já falei para você não descer a ladeirona correndo com seu carrinho de rolimã. É muito perigoso. Vá já para o seu quarto. Aí a gente não vê o Cebolinha, nem no primeiro nem no segundo quadrinho. E aí no terceiro vem um desfecho inesperado, né? Porque a gente não espera nada do Cebolinha, a gente não vê o Cebolinha. Então aí no terceiro quadrinho o Cebolinha fala: puxa, como os pais descobrem essas coisas. Como que ele descobriu essas coisas que vocês acham aí, analisando o terceiro quadrinho? Pelo cabelo radical do Cebolinha, né? Ele foi tão radical, desceu tão correndo a ladeirona, que o cabelo voltou para trás e não quer ficar na forma normal de novo, né? E aí vai interpretar, tá? E aí vocês têm essa quebra. A gente não tem uma quebra de expectativa, observem. A gente não tem o que esperar do Cebolinha. O desfecho pra gente veio como uma surpresa total, porque a gente não tem uma expectativa sobre nada. Então vamos lá. Grifem aí para mim. Essa descoberta se deu justamente pela forma como o cabelo da personagem se encontra inclinado para trás. Clássica característica de pessoas que caminham contra o vento, tá? Até aqui. Então, tá explicando como que é
gerado esse desfecho inesperado? Através do Cebolinha, dessa observação do cabelo do Cebolinha. Perceba que, caso o Cebolinha tivesse aparecido desde o primeiro quadrinho, muito importante, não haveria comicidade, ou seja, não seria cômico, não seria engraçado, pois teríamos apenas um cenário com o pai dando bronca no filho. O que vai gerar esse humor? É quando a gente vê como que o cabelo de Cebolinha tá. É um desfecho que o leitor não está esperando, certo? Vamos lá. Próximo é a crítica e é a última. O que é criticar alguma coisa? É se opor àquilo. Agora, como que a gente critica uma coisa sendo engraçado? Aí tem uma coisinha que se chama ironia. Quando a gente fala uma coisa que nitidamente eu queria falar o contrário, eu estou sendo irônica. Por exemplo, tá um frio, tá todo mundo com casacos pesadíssimos. Entra na sala um aluno sem nenhum casaco. E eu falo para vocês assim, nossa, mas tá um calor hoje, não é? Vocês sabem que não tá calor. Só que eu tô fazendo uma crítica à falta de agasalho do aluno, falando exatamente o contrário do que eu penso, certo? Vamos ver como que funciona isso aqui. A gente tem uma tirinha do Armandinho e ele vai conversar com um colega dele. Qual profissão você gostaria de seguir, Pudim? Fácil, Se todas recebessem os mesmos salários, a mesma valorização, o mesmo respeito. Ele está dando uma pergunta, ele está perguntando para o amigo dele, o Pudim, sobre a profissão que ele queria. Mas, assim que o Pudim alegremente, observem a carinha do Pudim, ele está alegre. Quando ele vai falar sobre, o Armandinho fala, mas as condições assim, assim, assim. E ele já fica triste. E na terceira ele fica mais triste ainda. Porque além dele estar falando, ele está perguntando, ele não está fazendo uma simples pergunta. Ele está querendo criticar a falta de valorização de algumas profissões, certo? Então vamos grifar aqui. Opa, tô descendo muito. Perceba, nesse caso, que o humor da tirinha foi gerado por uma crítica à desvalorização de certas profissões e diferenças salariais existentes entre muitas delas, certo? Essa é a crítica que o Armandinho quer colocar pra gente. Já na página, vamos descer um pouquinho, na página 26, a gente tem Armandinho, quanto pelo não verbal, representado pela fala de Armandinho, quanto pelo não verbal, representado pela reação do Pudim, que visivelmente fica constrangido com a colocação do amigo. Então, quando o Armandinho vai fazer a crítica, o Pudim fica, nossa, eu tenho que pensar nisso mesmo, né? Então, essa é gerada crítica. Na crítica, a gente pode ou ironizar uma situação ou simplesmente fazer com que outra pessoa, que outro personagem, pense sobre a situação que eu estou querendo criticar, como é o caso aqui. Certo? Então, vamos lá. Um ponto importante a se observar em tirinhas de modo geral é a necessidade, muitas vezes, de ter um conhecimento prévio sobre os personagens. O que é isso? Se eu conheço um personagem da minha tirinha, eu sei qual é o tom dele. Eu sei como vai ser. Por exemplo, se eu não conhecesse o Cebolinha, eu teria um desfecho inesperado na tirinha que a gente viu? Não, porque ele não teria nada de surpreendente para mim. Né? Eu não conheço o Cebolinha, então conhecimento prévio, quanto mais você conhecer do personagem, mais vai fazer sentido para você essa coisa engraçada, esse humor, certo? Então, para o vídeo agora, volta na matéria que a gente viu, nos destaques que vocês fizeram, lê a matéria inteira, que agora vocês vão fazer os exercícios de aprendizagem, tá?
os exercícios de aprendizagem na página 26 e 27, até a sessão tá na mídia, certo? Então, pausa o vídeo, faça os exercícios que a gente volta para corrigir eles rapidinho, certo? Não vale roubar, hein? Eu tô vendo daqui quem tá roubando. É para pausar, para fazer e a gente vai corrigir logo em seguida, certo? Bom, espero que todo mundo tenha pausado o vídeo, feito os exercícios no caderno, nada de fazer na apostila, não tem como. E agora a gente vai corrigir, certo? Mais rapidinho possível. Então, vamos lá. Exercício 13. Vocês têm aí... Opa, deixa eu subir aqui. Exercício 13. Vocês têm aí 3 tirinhas, né? E a gente vai falar... A gente vai inferir, ou seja, citar, falar, colocar, quais são as estratégias de humor, os elementos de humor que a gente consegue entender aqui. A primeira tirinha é o final inesperado ou desfecho inesperado, certo? A segunda tirinha é a crítica. O Armandinho aí, de novo, está criticando. E a terceira é a quebra de expectativa. Explicando mais ou menos, a gente tem um desfecho inesperado nessa primeira, porque o leitor não imagina a situação que o pai de Cebolinha estava pensando. Só nos é revelado no último quadrinho. A segunda, o segundo tirinha, a gente tem crítica porque Armandinho vai até um policial denunciar um carro parado na faixa de pedestre e, ao revelar que se trata de uma viatura, ele critica as práticas ilegais de quem cobra práticas legais. E a terceira, a gente tem uma quebra de expectativa, porque... Mentira! Volta. A gente tem uma ambiguidade, porque o personagem pergunta sobre algo bom para as pulgas. Então, quando ele fala bom para pulga, presta atenção, é a ambiguidade, tá? Essa terceira. Quando a gente fala bom para as pulgas, dá uma interpretação. Você quer contra as pulgas ou que você quer beneficiar a pulga? Então, essa é a ambiguidade, certo? Elaborem mais ou menos a minha fala, lembrando que eu estou corrigindo, mas a ideia central que tem que aparecer, não necessariamente exatamente do jeito que eu estou falando, certo? 14. Identifique o tipo de linguagem predominante na construção dessa tirinha. Não precisa nem de pensar muito, né? Qual que é a linguagem que a gente tem nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos? A linguagem verbo-visual, ou a gente pode falar de linguagem mista. 15. Analisando a tirinha, é correto afirmar que o gato Garfield e seu dono John fizeram a mesma interpretação em relação à ordem dada por John? Justifique sua resposta citando elementos não verbais. O John fala assim para o Garfield: aquele rato roubou um biscoito. Vá pegá-lo, Garfield. E ele fala: peguei. Agora, vá pegá-lo. Esse pegá-lo, o Garfield interpreta como pegar o biscoito e o John queria que ele fosse pegar o rato. Então, eles não interpretam do mesmo jeito, certo? Quais são os elementos não verbais que a gente tem? A gente tem o ratinho no primeiro quadrinho, levando o biscoito. O Garfield indo buscar o que o John achava que seria o rato, mas na verdade é o biscoito, e no último quadrinho, o Garfield comendo o biscoito, certo? Beleza. 16. Identifique a palavra usada por John que foi responsável por gerar a falha de comunicação entre os personagens. O que vai gerar essa ambiguidade? O verbo pegá-lo. Por quê? Para o John, pegá-lo é o ratinho, né? Esse lo, que é um pronome, para o John representa o rato e para o Garfield é o biscoito.
E para terminar, analise a expressão facial de Garfield e John no primeiro e no segundo quadrinhos. No primeiro quadrinho, os dois estão surpresos. No segundo quadrinho, os dois estão determinados. O John para pegar o rato e o Garfield para pegar o biscoito. Certo? Então, assim a gente encerra a nossa primeira aula. Espero que esteja tudo claro. Se não ficar bom, ou o som ficar ruim, ou essa maneira você não entender direito, fale para o papai e para a mamãe também dar um retorno para a gente procurar outras maneiras de passar as aulas para vocês, tá? Mas se ficar legal, então continue assim, continue com as atividades que todos os professores estão mandando para vocês, tá? É muito importante. E continuem lendo, porque os livros vão ser cobrados, certo? Então continue lendo, leitura em dia, e a gente vai falar deles ainda, certo? Então um beijo para vocês. Fiquem bem, fiquem firmes e com as atividades em dia.